Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua bondade. Obrigado porque o Senhor está aqui nos conduzindo a tudo aquilo que vai, de alguma forma, transformar a nossa existência. Senhor, nós rendemos graças a Ti pelo dia de hoje. Obrigado, Paizinho. Obrigado porque naquela cruz o Senhor fez com que tudo se tornasse favorável a nós. Tudo que era maldição, o Senhor transformou em bênção. E a Tua palavra nos garante que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Por isso nós oramos, Espírito Santo, que essa noite seja uma noite onde a Tua palavra ela entre como revelação ao nosso coração. Por favor, nós não queremos apenas um conhecimento, nós queremos uma revelação, Senhor, para que isso seja internalizado, para que isso seja transformado dentro de nós. Existem muitas coisas que precisam ser transformadas na nossa alma e nós nos colocamos à Tua disposição. O Senhor já transformou o nosso espírito, recebemos a vida de Deus por intermédio do Espírito, recebemos a natureza de Deus, mas nós oramos em nome de Jesus, que todos os condicionamentos da nossa alma, oriundos da antiga natureza, sejam impactados, sejam estremecidos, sejam agora tocados pela unção. Sejam tocados pela unção. Eu oro agora, Espírito Santo, para que pessoas sejam tocadas pela unção. Obrigado porque o Senhor liberou a comunicação. Obrigado, Senhor, pela oração de intercessão que foi feita anteriormente. Mas nós agora queremos ser tocados pela unção, Pai. Tocados pela unção. Nós queremos ser ativados nesse assunto tão poderoso, que é uma vida de devoção, uma vida de relacionamento contigo. Nada mais importa, Senhor, quando somos imersos nessa realidade do Espírito. Por isso nós pedimos, ajuda-nos, conduza-nos até esse lugar, conduza-nos até esse ambiente aonde tudo perde o sentido e só o Senhor se torna suficiente e necessário. Oh, Espírito Santo, por favor, cada pessoa que está em casa, que seja tocada agora pela Tua presença, pela Tua unção. Cada pessoa que está em casa, seja agora movida pela Tua unção, em nome de Jesus. Sejamos movidos pela Tua unção, no nome de Jesus. Amém? Amém, pessoal? Vamos lá? Eu quero, antes da gente começar a falar sobre uma vida de devoção, e a gente vai falar aqui sobre devocional, eu queria que a gente lesse Judas, versículo 24. Esse é um versículo assim que uma vez eu estava lendo e eu falei, meu Deus, como é poderosa a Tua graça, como é poderosa a Tua mão sobre nós. Olha o que diz aqui no versículo 24. Aquele que pode impedi-los de cair e apresentá-los sem defeito, sem mácula e cheios de alegria na presença da sua glória. Eu fico muito impactado porque Judas aqui está nos dando uma revelação poderosa. Aquele que é poderoso para nos impedir de cair. A unção que está no cabeça, se nós nos rendermos a ela, se nós admitirmos que não somos suficientes para nos manter de pé, a unção, a graça, o poder que existe no nosso amado Jesus é poderosa para nos impedir de cair. Eu quero decretar hoje, em nome de Jesus, que todos aqueles que de alguma forma têm sido
induzidos por Satanás, induzidos à queda, que esse processo de queda seja interrompido agora. Que o processo de queda, que o processo de afastamento, que o processo de distanciamento seja cancelado, anulado, em nome de Jesus. Porque aquele que é poderoso para vos impedir de cair, aquele que é a justiça de Deus, hoje ela te sustenta, hoje ela é suficiente na tua vida, em nome de Jesus. Nós declaramos agora um tempo de restauração na sua vida, no nome de Jesus. Hoje, falar de uma vida de devoção, fala de nós nos lançarmos, mergulharmos em uma realidade diferente daquela que nós aprendemos a nível da nossa alma, ok? Todo contato que o nosso corpo tem, todas as memórias, elas foram construídas a partir dos 5 sentidos e estão armazenadas na nossa alma. Então, a nossa alma, durante toda a nossa vida natural, ela foi influenciada, ela foi ensinada pela carne, ok? Então, nós, naturalmente, vivemos a partir dos nossos esforços. Mas quando nós nascemos de novo e nascemos no nosso espírito, a nossa alma precisa aprender a viver uma outra realidade além daquela que ela foi doutrinada, condicionada a vida toda. Nós fomos condicionados a viver segundo as nossas capacidades, segundo a nossa força. Mas eu gosto muito de um texto de Mateus, capítulo 28, aqui na versão judaica, que é um texto que todos nós conhecemos, mas a versão da Bíblia judaica traz uma profundidade, traz um quê a mais nessa palavra tão poderosa, que é aquela que nós conhecemos de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ok? Diz lá, portanto, vão e façam discípulos entre pessoas de todas as nações. Até aqui, nada diferente do que todos nós já conhecemos, mas depois diz assim, imergindo-os na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Viver pelo Espírito é mergulhar, é imergir em uma realidade que só o Espírito Santo pode nos ensinar. E onde que o Espírito Santo nos ensina? No lugar de devoção, no lugar de oração, no lugar de relacionamento. Ok? Então, pessoal, a gente vai falar exatamente sobre devocional. E por que ter uma vida de devoção, ter um devocional, é tão importante? Porque é nesse ambiente que o Espírito Santo nos ensina a vivermos como Jesus vive, como Jesus viveu aqui na Terra, ok? A vida de devoção é uma reconexão com a nossa gênesis, com o nosso início, com aquilo que nós fomos chamados para viver todos os dias. Uma vida no Espírito, uma vida de perfeita unidade com Deus, ok? Mas a vida de devoção não se restringe à oração. Nós podemos ter comunhão, relacionamento com Deus por intermédio do tempo de adoração, da leitura e meditação da palavra. É muito importante que a gente una essas duas condições, leitura e meditação. Por quê? Porque muitas vezes nós lemos, mas nós não damos tempo para que o Espírito Santo fale conosco por intermédio da meditação. Então, gente, é importante que no seu tempo de devoção você tenha esses elementos: oração,
adoração, ok? Que nem sempre tem música, ok? A adoração é o ato de se prostrar, é o ato de levantar as mãos e liberar palavras de reconhecimento sobre o caráter de Deus. Uma coisa que a gente sempre diz, né? Louvor são elogios a respeito daquilo que Deus faz. Adoração é o reconhecimento de quem Deus é. Então, quando eu adoro, eu estou reconhecendo o caráter, a bondade de Deus. Eu estou me rendendo, dizendo, Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor me é suficiente e eu me rendo a isso. Que pode ter música ou não. A gente faz uma associação muito minimizada da adoração envolvendo apenas música, né? Mas a adoração é a centralização da pessoa de Jesus naquilo que você está fazendo, ok? Eu posso adorar a Deus lavando louça, eu posso adorar a Deus servindo pessoas. Por quê? Porque eu estou centralizando a pessoa de Jesus naquilo que eu estou fazendo. Tudo bem? Então, envolver também a leitura e o tempo de reflexão, de meditar. Meditar não é esvaziar a mente. Meditar é você permitir que o Espírito Santo fale por intermédio da palavra que você leu, ok? Ele lhe comunique verdades que muitas vezes não estão explícitas, mas estão naquela palavra, naquele versículo, naquele texto que foi lido, ok? Então, gente, a prática do devocional é uma ferramenta poderosa. Para quê? Para desenvolver essa imersão nessa nova realidade. Desenvolver um relacionamento com Deus. Crescimento espiritual, para nossa transformação. É muito importante que a gente entenda como chamar a situação, ok? E nesse ambiente a gente se torna parecido com aquilo que a gente adora, ok? Quando você adora Deus, você começa a adquirir as práticas, os pensamentos, a maneira de Deus de agir e pensar. Não passa tempo pedindo ao Espírito Santo para falar conosco a respeito daquilo que a gente precisa ser, ok? Então, gente, é muito importante que a gente tire tempo com Deus. Pessoal, tá travando para todo mundo ou não? Tá fluindo aí para todo mundo? Tá bem para todo mundo? Para 5 dedinhos, se todo mundo estiver bem. Tá para todo mundo? Tá travando um pouquinho. Então, Natália, eu acho que é o seu. Tá travando um pouquinho? Sim. Vamos lá. Tá. Então, vamos lá. Vamos tentar aqui melhorar um pouquinho aqui. Vou tentar trocar a internet para a gente tentar melhorar um pouco. Mas vocês estão entendendo, gente, a respeito da adoração? Ok? Adoração não envolve apenas música. Foi agora? Agora tá bom? Show. Então vamos lá. Beleza? Então vamos lá. Porque eu troquei aqui de internet, aí deve ter dado esse picozinho. Mas vamos lá, gente. Então a gente entende que nós vamos nos parecer com Deus quando nós nos relacionarmos com Ele de forma frequente. Amém? Só que não é uma coisa fácil de se fazer. Por quê, gente? Porque o ambiente espiritual muitas vezes está em guerra para que a gente não faça. Ou seja, a gente sinta sono, a gente sinta que é uma coisa chata, né? Inserir esse tempo com Deus na nossa rotina é essencial, porém eu compreendo também que não é fácil. E a gente não tem que ficar se esforçando para ter esse tempo com Deus. A gente precisa dizer, Deus, eu não estou dando conta, me ajuda, ok? Deus não quer que você se esforce
para nada a não ser aquilo que ele já está fazendo, ok? Se uma coisa não está fluindo, gente, tem que levantar as mãos e dizer, Senhor, não está fluindo, me ajude, eu preciso de Ti, me ajude a fazer a Tua vontade, eu peço capacitação, eu peço uma unção especial para isso. Perfeito? Então, gente, uma vida de devoção não é uma fórmula mágica, ok? E nem deve se tornar um protocolo, ok? Deve se tornar algo fluido. Obviamente, que quando a gente começa, não é fluido, é realmente pesado, mas é porque existe uma batalha espiritual para que a gente não assuma esse lugar de adoração, ok? De devoção. Existem 3 passos para o devocional. O primeiro passo é o passo da oração. Hebreus capítulo 5, verso 7, diz assim, durante seus dias aqui na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas. Olha que coisa interessante. Jesus suplicava. Provavelmente havia uma batalha espiritual para que Jesus não cumprisse o propósito. E o que ele entendeu? Ele entendeu que precisava suplicar, que ele precisava clamar ao Pai para que o Pai o ajudasse. E aí diz, em clamor e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Então, gente, ter uma vida rendida não é fácil. Por que que não é fácil? Por causa da batalha espiritual que a gente sabe que acontece. Então, quando você estiver enfrentando dificuldade, o que você vai fazer? Você não vai ficar tentando forçar a barra. O que você vai fazer? Você vai direto para rendição. Você vai direto para dizer, Deus, eu não estou dando conta, eu não vou sair daqui e eu preciso da tua ajuda. Não é para você desistir, dizer, não estou dando conta não, tu está saindo fora, tá? Tentei, mas não consegui. Só testemunha, não. Senhor, não estou dando conta, tá difícil, mas eu me rendo, porque eu sei que o diabo está querendo me tirar desse lugar, porque esse lugar é o meu lugar de vitória constante. Esse lugar, aleluia. Esse lugar é o meu lugar de transformação. O diabo quer lhe tirar do lugar de transformação, porque ele sabe que quando você se aproximar cada vez mais de quem você é em Cristo, mais você oferece perigo para ele. Então entenda, quando você não tem vontade de orar, é algo que Satanás está tentando promover, dizendo que você está com sono, você está cansado, você está estressado, você precisa ver uma série, não tem problema nenhum de você ver série, tá? Não tem problema nenhum de você ver uma televisão, não tem. A gente só precisa colocar cada coisa no seu lugar, amém? Falar em língua, gente, é extremamente importante. Olha aqui como a Bíblia nos chama atenção para isso. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 6. Portanto, humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo certo ele os exalte. Entenda, existe um tempo que nós vamos precisar nos humilhar, nos render, e lembre-se, humilhação não é autodepreciação. Senhor, não estou valendo nada. Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu não presto. Gente, passou disso, pelo amor de Deus. Nós não somos nada disso mais. Pela fé, apesar de, às vezes, fazermos coisas que nos associam a isso, mas nós já não somos mais. Não é assim que Deus nos vê. Então, Senhor, eu estou me sentindo dessa maneira, mas eu quero me render. Por quê? Porque o Senhor é aquele que pode me transformar de todas as maneiras, amém? E aqui, olha o que diz, para que no tempo ele os exalte, lance sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, entender, gente, que a ansiedade, ela vai bater a porta. Que a ansiedade, ela vai querer te dominar. Mas é aí que você utiliza as verdades de Deus. E quais são as verdades de Deus? Eu vou me render a ele. Tá difícil? Que bom.
oportunidade para me render. Tudo bem? Então, gente, o lugar de oração, muitas vezes, vai ser um lugar onde você não vai ter vontade, não vai ter vontade de estar, né? Mas a Bíblia diz aqui, ó, olha que coisa tremenda. E, quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Então, gente, não tem problema nenhum de você orar em pé, de você orar numa esquina, mas o que Jesus está chamando a atenção é quanto à motivação. Eles eram hipócritas porque eles queriam fazer isso apenas para serem vistos e não para receberem um relacionamento com Deus, ok? Aí diz assim, ó, em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E, orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós osareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, algo que é muito importante é que Jesus ele nos ensina a nos relacionar com Deus, o chamando de Pai. E por que isso é tão importante, tão maravilhoso? Nenhum judeu chamava Deus de Pai. Todos os judeus reconheciam a paternidade de Deus sobre a nação, mas não sobre o indivíduo, porque as pessoas se achavam tão sem qualquer tipo de merecimento, né? Que elas diziam, olha, eu sou indigno, indignidade é a palavra, eu sou indigno de ser chamado alguma coisa. E Jesus traz essa revelação tão tremenda, né? Dizendo, chame-o de Pai, né? Então ele está dizendo, olha, não se coloque como hipócrita, não faça as coisas para chamar a atenção, muito menos orar, ok? Muitas vezes a gente busca, né, ter uma aparência espiritual aos olhos das pessoas, mas ter aparência espiritual não nos transforma. A gente precisa buscar a verdade, a gente precisa buscar, gente, ter realmente transformação, porque a vida, ela exige da gente transformação e não só aparência. A aparência a gente mantém por um tempo, mas a transformação é algo que transcende a nossa existência, porque a transformação sempre toca a vida de outras pessoas. Amém? Então, o nosso momento de intimidade é o nosso momento de devocional, é o momento de devoção. A Bíblia também diz para a gente não usar de repetições, ou seja, que a gente precisa compreender que a oração, elas não são palavras aprendidas, ou que já estamos acostumados a usar repetidamente, né? É o seu momento com Deus, é o seu momento de falar, Pai, está difícil, sabe? A gente às vezes tem problema de falar com Deus a respeito de alguma coisa errada, de algum pecado que a gente tenha cometido. Gente, Deus é conhecedor de tudo. A Bíblia diz que antes que a palavra lhe chegue à boca ou à língua, ele já a conhece. Então entenda, quando você já fez, né, quando você vai fazer, ele já sabe que há essa intenção, que há essa inclinação. Então não fique envergonhado de falar com Deus sobre as suas necessidades. Eu estava até hoje conversando com uma pessoa e falei, o mais maravilhoso de Jesus é que ele nos escolheu, mesmo sabendo das nossas demandas, mesmo sabendo das nossas dificuldades, ele nos escolheu. Por quê? Porque Deus estava sempre contando com ele mesmo, agindo dentro de nós e não com a nossa capacidade. E aqui nós temos algumas explicações sobre o Pai Nosso, né? Diz aqui, o Pai Nosso que estás nos céus. É o reconhecimento de que Deus é o nosso Pai, de que nós agora somos uma família de Deus,
né? Santificado seja o teu nome. Não somente o reconhecimento da santidade divina, mas reconhecer que a nossa vida pode manifestar santidade, que a gente busque isso. Pai, eu quero agora manifestar a tua santidade, eu quero santificar o teu nome para as pessoas, eu quero que as pessoas vejam que o Senhor é um Deus santo, que é um Deus vivo, que é um Deus que faz. E isso as pessoas reconhecem não pelo nosso discurso, mas pela nossa vida, né? Venha o teu reino, uma chamada, um reconhecimento de que o reino de Deus não é algo futuro, mas é algo que já está latente e que vai crescer até que haja plenitude no futuro. Ok? Também fala aqui do reconhecimento da vontade do Senhor e que nós nos submetemos a ela porque existe uma vontade soberana no céu e essa vontade precisa ser estabelecida na terra através de nós. O pão nosso, desculpe, de cada dia, fala das nossas necessidades sendo supridas e as necessidades em todos os níveis, físicas, emocionais, espirituais, e isso é todo dia, é de glória em glória, né? E perdoa as nossas dívidas, falando de como nós já somos perdoados por Jesus. A gente não pode esquecer que quando Jesus faz essa oração, ele está falando para um público muito específico, que são para judeus que ainda não nasceram de novo. Então, as dívidas, elas eram perdoadas mediante a liberação de perdão daqueles que se sentiam, né, afetados por aquela dívida. Mas hoje nós não vivemos mais isso. Hoje nós perdoamos porque fomos perdoados. Nós perdoamos porque Jesus fez isso por nós e nós precisamos nos render a Ele para termos disposição de perdoar quem erra conosco, né? E aqui diz, não nos conduz à tentação, é um pedido de proteção contra as tentações, as ações malignas. E aqui também fala do reino, do poder e da glória, é o reconhecimento da soberania do Senhor e de que toda adoração deve ser direcionada somente a Ele. E amém quer dizer assim seja, verdadeiramente ou certamente. Quando você está participando de um tempo de oração e você está concordando com o coração da pessoa, você diz amém, você está dizendo assim seja, é verdade, ou você está dizendo certamente. Tudo bem? Um outro ponto muito importante, gente, que para muitas pessoas, infelizmente, ainda é um ponto de dificuldade, é a oração em línguas. E por que a oração em línguas ela é tão importante? Porque a oração em línguas, se ela não vier acompanhada de interpretação, ela é uma oração que traz edificação a você, porque você está orando de acordo com a vontade de Deus, orando de acordo com aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Então, em 1 Coríntios, capítulo 14, do 2 ao 4, quem fala em línguas não fala a homens, mas fala diretamente com quem? Com Deus. Quem fala em línguas, fala em mistérios do coração de Deus e por isso ninguém o entende, a não ser que haja interpretação. Então, gente, falar em línguas é você falar diretamente com Deus e falar de acordo com aquilo que Deus quer que você fale, né? O dom de línguas, o que ele visa? Ele visa a edificação, né, do indivíduo. Será uma edificação do coletivo se houver interpretações. E a oração em línguas ela é essencial para manter o quê? A saúde espiritual e aprofundar-se no relacionamento com Deus. Gente, oração em línguas é um ato de fé. Porque quando você ora em línguas, você está dizendo, eu não tenho capacidade, mas eu creio que Ele tem e eu me lanço. Então eu quero que você receba essa unção de se lançar e de se permitir falar em línguas. Nós, às vezes, não falamos em línguas exatamente porque não cremos, porque todo aquele que é nascido de novo tem o Espírito e o dom de línguas, como procede do Espírito, já está dentro de você. Entendeu? Então, o que é o dom de variedade de línguas e como se manifesta? E aí diz assim, é a capacidade de falar as grandezas de Deus em um idioma que eu não estudei. Então, falar em língua, gente, não é você saber inglês e falar inglês. É você falar das grandezas de Deus
de acordo com o idioma, que você não tem nenhum tipo de propriedade, que você não tem nenhum tipo de conexão, né? O dom de línguas é para todos os que creem em Jesus Cristo, só pode falar em línguas aqueles que confiam em Jesus, e o dom de línguas ele foi derramado como uma evidência da descida do Espírito Santo em Atos 2, ok? Então, Lucas, ele menciona, né, exatamente esse ponto de que o Espírito Santo desceu e o que as pessoas fizeram imediatamente falar em línguas. Atos 2, versículos 5 e 6, as línguas descritas nesse verso, elas são o quê? Idiomáticas. Então, a gente precisa separar. Quando você vê lá em Atos 2, você vê lá idiomas. O que são línguas idiomáticas? Inglês, francês, alemão, espanhol, ok? Algum dialeto, que é diferente de 1 Coríntios capítulo 12, que fala sobre as línguas dos anjos, ou também chamadas de mistérios. Tudo bem? E a gente vê isso lá em 1 Coríntios capítulo 12. Tudo bem? Então, quando a gente fala em línguas, nós estamos falando as grandezas de Deus, ok? O dom de línguas versus o entendimento. Quando a gente fala em línguas, é importante frisar isso, que o seu entendimento natural, ele fica sem fruto, ou seja, ele não consegue discernir, por isso não consegue dar nenhuma resposta. Mas o seu entendimento espiritual, ele começa a se desenvolver, ele começa a crescer. Então, entenda bem isso, gente. Quando nós falamos em línguas, a nossa mente fica frutífera, o nosso entendimento fica frutífero. Porém, o nosso entendimento, discernimento espiritual começa a crescer. Tudo bem? Isso ocorre porque não falamos por nossa mente, mas pelo nosso espírito. Logo, não há interferência nos nossos pensamentos, por isso falamos as grandezas de Deus, porque é do espírito direto para o nosso espírito, ok? Então, toda vez que você vê aí escrito espírito com letra maiúscula, está falando do Espírito de Deus. Espírito com letra minúscula está falando do nosso espírito, ok? Então, é algo que nós pronunciamos, o falar em línguas, sem pensar no que está sendo dito, ok? Às vezes, ocorre de, quando estamos orando em línguas, começamos a pensar em muitas coisas e então paramos de orar. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque Satanás, gente, ele vai tentar colocar pensamentos bobos. Você vai dizer, não, é coisa da minha cabeça. Gente, não é coisa da sua cabeça. Ó, por exemplo, agora eu estou dando aula, está me vindo um sono incontrolável. O que é isso, gente? Nada mais é do que uma batalha espiritual, porque nós estamos falando de algo aqui que é libertador, de algo que pode transformar realidades espirituais aqui de maneira muito profunda, de maneira muito séria. Por quê, gente? Porque uma pessoa que se descobre em Deus, uma pessoa que começa a mergulhar na realidade do Pai, do Filho e do Espírito, amada, essa pessoa, ela é um problema para o diabo. Então, o diabo, ele não quer que você se levante. Ele quer que você permaneça nesse lugar de naturalidade, nesse lugar de alma, né? A gente não está aqui demonizando a alma de maneira nenhuma, mas limitado à sua capacidade natural de perceber as coisas. E não é isso que Deus quer. Fala, profetisa. Fala comigo. Desbloqueia. Para dar uma despertadinha aqui. Dinamizar um pouquinho para te despertar também, que eu também estou aqui abrindo a boca. Eu não sei se cabe aqui esse comentário que eu vou falar. Eu acho que eu estava falando isso numa célula, não me lembro qual foi a semana, que às vezes, por essa falta do devocional, desse relacionamento, às vezes as pessoas misturam as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo na oração. Sim. E quando a pessoa desenvolve isso, ela consegue atribuir aquilo que ela está pedindo, aquela conversa, à pessoa certa. Nós sabemos que é um só, né? Pai, Filho e Espírito Santo,
Mas Deus, a nossa conversa com Deus são coisas de pai. As nossas conversas com Jesus em oração é coisa de irmão mais velho. É se apropriar da realidade que Jesus já conquistou, que nós somos nele, e uma conversa em oração e devocional com o Espírito Santo está relacionado às atribuições do Espírito Santo. Então, não sei se cabe aqui, eu tenho conversado isso um pouco com as pessoas, acerca disso, da oração ela ser mais limpa, mais, como se diz assim, mais identificada para quem ela está direcionando. Apesar de que nós sabemos que o Pai, o Filho é um só, mas cada um tem uma atribuição, né? Então, eu acredito que esse tempo de devocional, ele também nos leva a essa propriedade, né? De nós identificarmos, de dar mais qualidade para a nossa conversa com os três no devocional. Às vezes eu vejo as pessoas misturando muito, né? Nas petições, nas orações. Sim, sim. As pessoas elas têm esse costume, né, de misturar as coisas, até porque a gente fica com medo de deixar alguém de fora, né? Então a gente acaba misturando tudo, né? Então começa com Deus, vai para Jesus, vai para o Espírito Santo e tal. Mas eu acho também assim que hoje quem está trabalhando em nós é o Espírito, e você vai direcionar a oração de acordo com a sua necessidade, né? Quando você está se sentindo assim muito injustiçado, você procura logo o Pai, né? Pai, me ajuda nisso e tal. E aí quando você está se sentindo assim, precisando fazer umas confidências, a gente direciona o irmão, né? E quando a gente precisa de capacitação, a gente fala com o Espírito Santo, né? Mas falando como espírito, um glorifica o outro, né? Mas isso aí vai de cada pessoa e é importante que a gente também reconheça a atribuição de cada um, né? Você quer falar, Mirth? Só desbloqueia aí. Mirth? Não quero não, pai. Ah, tá. Pensei que você ia se falar. Tá bom. Então vamos lá, pessoal. Quer falar de novo, Márcia? Então, você falando dessas necessidades, né, esses dias, numa situação, eu fiz a seguinte oração, como você falou, Deus, eu não estou dando conta, preciso me reorganizar, preciso, né? E foi uma conversa muito engraçada, que eu falei assim para Deus, eu falei, Pai, você me deu o temperamento, que é os mais fortes, né? O colérico, o melancólico, o colérico quer matar o melancólico quer se matar, não pode matar ninguém, também não pode se matar. Então, o Senhor me deu, né? O Senhor me deu o temperamento o Senhor me deu, mas o Espírito, o fruto do Espírito é do Espírito. Amém. E aí ele falou, filha, só tem uma saída e você já sabe qual é, se renda ao meu Espírito. Amém. Não é? Para que essas questões, elas vão sendo administradas, elas vão não sendo administradas, elas vão sendo vencidas e elas vão sendo reorganizadas em nós pelo Espírito e a gente manifestando o fruto do Espírito, ainda que o colérico esteja só Jesus e ainda que o melancólico está pedindo para Deus jogar o balde para a gente sair do fundo do poço, né? Então, foi uma conversa, por isso que eu estou falando, né? Foi uma conversa onde Deus falou, só tem uma saída. É verdade. Renda-se, É verdade. manifeste o fruto do Espírito. Amém. 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 Que o Espírito Santo nos ajude a isso todos os dias, né, gente? Que é um desafio. Vamos lá? Alguém levantou a Alguém mão. aí?
Graça e paz, sou eu, Oi, Apóstolo. Tânia. O senhor pode me explicar, por Graças a favor? Deus. Me explicar, por gentileza, esse pedaço aqui que está falando, muitas pessoas perguntam porque nós não perdemos a nossos sentidos enquanto oramos em línguas, ou quando temos nossas forças físicas esvaídas após uma intensa experiência com Deus. O senhor pode me explicar esse trecho, por favor? Posso sim, só um minutinho. Vamos lá de novo, né? Então, a sua pergunta foi baseada nesse parágrafo, né? Vamos aqui ler o parágrafo de novo? Muitas pessoas perguntam porque nós não perdemos os nossos sentidos enquanto oramos em línguas ou quando temos nossas forças físicas esvaídas após uma intensa experiência com Deus. Simplesmente porque Deus nos deu os sentidos para serem trabalhados para a glória dele. Então, quando nós temos uma experiência espiritual, Deus não faz como os demônios que nós perdemos os sentidos. Deus envolve os nossos sentidos naquilo que ele está fazendo. E por que a gente perde as forças? Exatamente porque a presença de Deus no nosso corpo é algo que é muito grande. E aí a gente começa a perder as forças diante da presença dele. Mas você percebe que mesmo que você caia, mesmo que você fique enfraquecido, você não perde os sentidos como os demônios fazem. Porque os demônios, eles manipulam. Deus não. Deus quer que você se envolva e que você avance juntamente com aquilo que ele está fazendo com você. Deu para entender? Sim ou não? Sim, senhor, compreendi. Ok? Sim, senhor. Então, olha o que diz aqui, ó. Isso ocorre por nada. Isso ocorre porque o Espírito Santo não é manipulador. Ok? Você precisa compreender e perceber o que está acontecendo sem perder a consciência. Amém? Por quê? Porque a pessoa fica consciente o tempo todo. A pessoa pode até não conseguir se mexer em alguns momentos, né? Por exemplo, eu já tive experiências que eu caí e eu não conseguia me mexer, mas eu sabia de tudo que estava acontecendo ao meu redor, entendeu? Sabia de tudo que estava acontecendo ao meu redor, eu sabia o que estava acontecendo no meu corpo, mas era como se houvesse, né? Igual aquela canção, um peso de glória. Então, esse peso de glória impossibilitava qualquer parte do meu corpo de se mexer. Mas isso não me impediu de entender e perceber o que está acontecendo ao meu redor. Ok? Então, gente, lembre-se sempre disso. Você, quando tem uma experiência com Deus, geralmente você não perde a consciência. Geralmente você lembra. Já viu aquela coisa até de quando você sonha e você não tem o costume de lembrar do sonho, mas quando o sonho ele é espiritual, ou tem uma origem espiritual, você acaba lembrando, ele fica martelando na sua cabeça. Por quê? Porque Deus não ignora aquilo que ele te deu, que são sentidos, né? Deus não ignora, pelo contrário, ele envolve. Ok? Amém. Tudo bem? Sim, obrigado. Amém. Por nada. Pessoal, alguém tem alguma outra pergunta? Sim ou não? Ok? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Né? Ele também nos estimula a andarmos equilibrados nas duas coisas, tanto no orar e cantar em línguas, quanto no orar e cantar em entendimento, ou seja, nas nossas próprias palavras, no nosso idioma. Então, gente, quando você está se relacionando com Deus, ore em línguas, mas também ore na sua língua,
porque você vai aprender a ser conduzido pelo Espírito. É muito interessante que quando você está orando na sua alma, você faz muita força para orar, né? Você se esforça muito, às vezes as palavras faltam, mas quando você está sendo conduzido pelo Espírito, você vê que as coisas elas fluem naturalmente da sua boca, ok? Então você precisa, nesse momento, dizer, Espírito Santo, eu não quero falar daquilo que é meu, eu quero deixar que o Senhor fale, ok? Então, o que a gente pode concluir? Que Paulo diz que quer que todos falem línguas estranhas, amém? Todas as vezes que você ora em línguas, você ora aquilo que está no coração do Senhor, e isso traz o quê, gente? Edificação ao seu espírito, ok? É um alto nível de comunhão com o Senhor, além de ser uma forma de adoração. Gera unidade com a vontade de Deus e nos torna sensíveis ao reino espiritual. Outro ponto também importante a ser ressaltado, você não precisa estar no momento de adoração ou numa oração super pentecostal para orar em línguas, ok? Uma das coisas que a gente traz conosco ainda muito forte é de você orar quando você sentir. Nós não oramos quando sentimos, nós oramos quando cremos. Deus não nos chamou para orar quando sentirmos. Deus nos chamou para orarmos quando cremos e porque cremos, nós sentimos. Ok? Então, gente, tudo começa pelo crer. Ok? Então, a gente herdou isso muito, né? Não estou sentindo. Às vezes você está num momento que você não está sentindo Deus, mas você crê que Ele está ali, que Ele está te ouvindo, você crê que Ele é o teu Pai e que nada vai impedir. Você vai falar, Senhor, eu estou aqui, não estou sentindo nada, mas eu creio e eu estou falando contigo porque eu sei que o Senhor está me ouvindo, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Então, é desenvolver essa oração em línguas, mesmo que você não esteja sentindo. Então, gente, ore diariamente, ok? Ore diariamente. A Bíblia diz que os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas, ou seja, não existe, pessoal, aquela coisa que o pessoal faz assim, ó, não, porque eu não consegui controlar, ok? Você tem um nível de controle, sim, principalmente quando se trata de uma profecia. Tem gente que quer ficar atropelando, dizendo, não, porque o Espírito Santo não deixou controlar. Não, gente, pelo amor de Deus. Pode acontecer de ser uma coisa incontrolável? Sim, mas geralmente, quando nós estamos num ambiente profético, você pode esperar uma pessoa que está sendo usada profeticamente falar e depois você falar. Você não precisa ficar aquela loucura toda que o pessoal tem de não, porque se eu não falar agora, Deus vai pesar a mão. Não, gente, graças a Deus está pesando a mão, que é a graça de Deus sobre a nossa vida. Se ele não estivesse pesando a mão, a gente estava num problema sério, ok? Quando ele tira a mão, aí que é o problema. Fala, tia Ruth. É uma dúvida. Não é dúvida. Até o senhor falou aí meio o senhor até estava falando aí agora, dando continuidade a isso. Já tem uns 3 dias que eu começo a falar em línguas, mas sem um motivo. Eu não sei se eu posso até falar assim. Vamos dizer, eu saio aqui do meu quarto, vou para a cozinha, e de repente eu estou falando em línguas, mas eu falei assim, gente, eu não estava nem pensando em falar em línguas. Isso pode acontecer em relação a isso? Tu acha que é uma... Deve. Eu não espero nenhum... Eu estou lavando louça, estou falando em línguas. Estou lavando meu sapato, estou falando em línguas. Por quê? Porque quando eu falo em línguas, eu falo diretamente com Deus. Não tem que esperar a ocasião especial. Não, eu estou falando no sentido de eu não tô falando e nem estava pensando em falar. Mas, de repente, eu estou caminhando e daqui a pouco eu começo a falar em línguas. Isso associa... Isso associa que o Espírito Santo quer edificar a senhora. Ela está sendo edificada. Então, quanto mais a senhora falar em línguas, melhor.
Fale bastante línguas. Gente, é importante que nós falemos em línguas a tempo e fora de tempo, ok? Quando nós estamos numa reunião pública, né, a gente deve se conter em alguns momentos para não atrapalhar o entendimento do que está sendo feito ali, ok? Mas eu estou em casa, eu estou em qualquer lugar, fale línguas, não tem problema. Ah, não tem nenhum motivo especial. Fale línguas, eu não estou pensando, fale línguas. Deixa o Espírito Santo falar, ok? Quando você fala em línguas, você está edificando o seu espírito e a sua alma também está sendo ensinada. Então, não perca tempo. Pode falar bastante, a Ruth. Quando estiver no banheiro, tomando aquele banho, lavando o banheiro, pode falar em línguas. É uma bênção, gente. Não tem problema nenhum. Não há contraindicação, ok? A única coisa que em demasia não é um problema é a presença de Deus. O restante, gente, aí a gente tem que manter equilíbrio. Mas a presença de Deus nunca é demais. Perfeito? Ok? Vamos lá. Então, gente, a gente não precisa sentir para poder falar em línguas, né? A gente pode falar quando a gente quiser, né? No ônibus, caminhando, dirigindo, não há limites. E até interessante, quando eu quero me conectar com aquilo que Deus está fazendo, a primeira coisa que eu faço é falar em línguas, ok? Porque a oração em línguas, ela deve se tornar um estilo de vida. Você pode fazer isso. Você vai perceber que quando você começar a falar em línguas sempre, você vai perceber uma sensibilidade maior em você. Você vai perceber que na hora de tomar decisões, você vai estar mais sensível, tudo bem? E aí, quando a gente fala aqui, ó, tudo é com ordem de essência, né? Quando o Espírito Santo está atuando no meio da igreja, a gente precisa perceber a hora que a gente precisa ficar quietinho, a hora que a gente precisa falar em línguas, amém? A gente não tem que fazer nada para querer se mostrar, para chamar a atenção, ok? A gente precisa compreender e cooperar com a edificação quando a gente está ali junto dos irmãos na igreja. Orar em línguas não é uma forma de chamar a atenção para si. Tudo bem? E aí, gente, o orar em línguas entra dentro disso aqui que Paulo disse. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, ore sem cessar. E aí eu quero te perguntar, como é que a gente ora sem cessar? Amém? Como é que a gente ora sem cessar? Gente, a gente ora sem cessar falando em línguas, ok? Falando em línguas, amém? O objetivo não é a gente estar ajoelhado todo o tempo, mas é estar falando com o Senhor, se relacionando com Ele, né? Tendo essa consciência da presença de Deus em todo instante. Deus mora dentro de você. Alegrei-me quando me disseram, eu sou a casa do Senhor. Deus habita dentro de mim, Ele vive dentro de mim, ok? Por isso que é tão importante nós congregarmos. Por quê? Porque quando eu congrego, eu estou em unidade do corpo, tudo bem? Apesar dele morar dentro de mim, há uma plenitude de presença, de unidade quando nós estamos juntos, ok? E eu posso também fazer uma coisa que é orar usando a palavra. Eu posso ler parte da Bíblia como forma de oração, ok? São decretos espirituais, porque quando eu leio a palavra, quando eu oro a palavra, eu estou orando a palavra do próprio Deus. Eu oro a palavra dele para ele, ok? Então, Deus ama ouvir a si mesmo através dos lábios dos seus filhos, ok? Meditar na palavra, gente. Ler um trecho, não precisa ser gigante. Espírito Santo, fala comigo através dessa palavra, o que o Senhor quer me comunicar, me revela a tua palavra, sabe? Fala o que cada versículo quer dizer, o que o Senhor quer ministrar ao meu coração, ok? A gente precisa retirar não somente ensinos da Bíblia, mas também direções. A gente pode também ser edificado no nosso espírito e na nossa alma, tudo bem? Então a gente precisa ler a palavra para também abençoar a vida de outros. Adoração. E aí, gente, o tempo de adoração pode envolver cânticos conhecidos ou espontâneos, mas às vezes não envolve cânticos, ok? Por exemplo, de falar, adora o Senhor. Aí a pessoa quer cantar. Quer cantar. Não, adora o Senhor. Ô Espírito,
Eu declaro que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso. Ô Espírito, e você começa a falar. Amém? Adoração, gente, nada mais é do que envolver elogios, ok? Exaltá-lo, agradecer. Então, faça isso, ok? Algumas pessoas gostam de utilizar músicas, cantar, dançar. Faça. Você é livre. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego foi chamado para adorar a Deus, ok? Então, aquilo que você sentir vontade de fazer e disposto a ouvir, faça. Amém? O Davi declarou: todos os meus dias te bendirei e louvarei o seu nome para sempre. Tudo bem? E o lugar secreto, gente. O que o lugar secreto tem como significado? É um lugar físico, ok? Eu posso me separar num quarto para ter um momento com Deus, pode ser também no trabalho, na hora do meu almoço, né? Não roube o tempo do seu chefe. Tem muita gente que para de trabalhar para ficar orando, para ficar lendo a Bíblia. Gente, orar, você pode até parar para orar no trabalho, se for no tempo do seu descanso, ou se estiver acontecendo alguma coisa que você precise tomar uma decisão, ou você precisa da ajuda do Espírito Santo para resolver um problema no seu trabalho. Às vezes você está ali numa situação, não consegue ter resposta, e aí você precisa da ajuda de Deus. Então você pode fazer isso, você pode fazer isso no banheiro da sua casa, você pode orar num lugar de numa praça, no monte, no ônibus, a caminho do trabalho, na escola. Orar na igreja com a sua família é importantíssimo, mas o lugar secreto é o momento em que você está sós com o Senhor. Então não perca esse tempo de estar sós com Deus, de ser confrontado com Ele, por Ele, de ser transformado, tocado. Ele precisa te falar algumas coisas. Você precisa contar algumas coisas para ele, sabe? Quando a profetisa Márcia falou a respeito, né, da gente conversar com o pai, às vezes a gente tem algumas coisas para falar com o pai e a gente precisa perguntar: pai, isso aqui que eu fiz, o que o senhor acha? Isso que eu estou pensando em fazer, eu estou pensando em fazer um concurso, estou pensando, Senhor, em tomar uma decisão, o que o senhor acha? Você tem que ouvir Deus. Tem que permitir que ele fale, tudo bem? E é no lugar secreto que Deus vai ministrar o nosso coração, que ele vai nos ensinar a discernir a sua voz. Muita gente diz para mim assim: eu não sei, eu não ouço a voz de Deus. Claro que você ouve a voz de Deus. A voz de Deus é o que às vezes você chama da voz da sua consciência dentro de você. Só que a voz da sua consciência está atrelado a algo que é intencional, algo que você está pensando. E a voz de Deus é algo que fala dentro de você e fala: meu Deus, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou ouvindo isso dentro de mim? Né? Então a voz de Deus é isso. É quando você fala com Deus e ele fala com você por intermédio de uma voz dentro do seu interior. Nem sempre vai ser uma voz audível. Tá bom? Fala, profetisa. Oi. O texto, né? Perdão. Desativei aqui. O texto diz: o teu pai que te vê no secreto. Então, ali está falando de um diálogo de Deus com o pai e nós como filhos. Então, é um diálogo de pai e filho. Amém. Esse texto, o teu Amém. Pai, ele poderia ter dito Deus, Yahvé, Adonai, poderia usar esses nomes de Deus, né? Mas ele diz assim: o teu pai que te vê em secreto. Então, é onde o pai Amém. Encontra o filho, e esse filho encontra o pai nesse diálogo, nesse devocional aí, nesse relacionamento. Amém. Amém. É importante, gente, a gente ter essa consciência, sabe? Às vezes a gente se coloca diante de Deus chamando ele de tanta coisa, e a única coisa que ele deseja, né, que ele quer, né, porque Deus não deseja,
A gente tem até que melhorar nisso, né? A gente fala às vezes assim, não, porque Deus deseja. Deus não deseja, gente. Deseja uma coisa que dá e passa. Deus quer, que Ele tem vontade, né? A vontade de Deus é que a gente se assente como filho, sem medo, e diga, pai, ó, tá difícil, tá bom? Não existe nada em você que o pai não conheça, tá bom, gente? Então faça do seu devocional um lugar de acolhimento, sabe? Um lugar de entrega. Para isso, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai ter que organizar o nosso tempo, né? E aí, seja disciplinado, com certeza, né? Para muita gente, ser disciplinado é uma coisa difícil. Para mim, eu sou muito indisciplinado, principalmente quando na questão de organizar o tempo. Por isso que eu tenho uma agenda de papel, porque ela me ajuda muito, né? Então, eu tento organizar o meu tempo na agenda de papel para não me perder, ok? Mas a gente, às vezes, quer uma liberdade, quando, na verdade, gente, é libertinagem. Liberdade é quando eu faço tudo debaixo de princípios. E a libertinagem eu faço na hora que eu quero, sem critério algum. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Tudo na nossa vida precisa de disciplina, e disciplina é extremamente importante para o crescimento. O mínimo de disciplina, ok? Ter horário para fazer as coisas é importante, ok? E no devocional, gente, sem disciplina, a gente não consegue avançar e nem permanecer muito tempo. Fazemos durante os dias e logo depois não priorizamos esse momento, ok? Aí uma outra estratégia aqui também, né? Um outro critério aqui é organize o seu horário. Separe um tempo de qualidade. É ideal que você encontre o melhor momento do dia. Qual é o momento do dia? De manhã, de tarde, de noite? Quando que é o seu melhor momento? Então você tem que perceber na sua agenda qual é o momento que você vai tirar ali com Deus, que vai dar sono, você vai ficar pensando em tudo que você tem para fazer, ok? Mas acrescente isso na sua rotina, né? Tenha um tempo com Deus, é importante. E o importante também é você não estabelecer grandes horários, né? Tem muita gente que fala assim, não, o ideal é 1 hora. Comece 10 minutos, comece 15 minutos, vai aumentando pouco a pouco. O importante é você começar com o tempinho que você tiver e, obviamente, esse tempo ele precisa ser ampliado. Por quê? Porque quanto mais eu dedico em oração, mais eu vou me parecer com ele, mais eu vou ter discernimento. E aí, como a gente está dizendo aqui, né? Começa aos poucos. Existem pessoas, grandes homens de Deus, que oram até 5 horas. Talvez essa não seja a sua realidade. Você fala, meu Deus, eu não vou nem começar. Não, comece. Comece com o pouco que você tem e vá estabelecendo metas de a cada dia você aumentar um pouquinho, ou a cada semana, ou a cada mês, ok? O importante é você inserir isso na sua rotina e você tem um plano, né? Esse tempo de separarmos não pode ser um tempo perdido. Divida ele em oração, leitura, meditação, palavra e adoração, ok? Devocional, gente, não é só adoração ou oração. É um conjunto de tudo isso. E para isso a gente precisa ter um plano para ter um encontro com Deus com qualidade. Então você já viu aquela coisa, por exemplo, de você chegar e dizer assim, eu não consigo orar por isso, eu não consigo orar por aquilo. Gente, você precisa de um caderno. Compre um caderno, anote. Segunda-feira eu vou orar sobre o quê? Terça-feira eu vou orar sobre o quê? Quarta-feira, ou se não, separe o meu tempo com Deus. Vou definir 30 minutos. Nos 5 primeiros minutos, eu vou tirar para adorar, para levantar minhas mãos, para poder liberar palavras, para botar uma canção. Os outros 5 minutos eu vou orar sobre isso. Os outros 5 minutos eu vou orar sobre aquilo. Os outros 5 minutos eu vou ler a palavra. Escreva isso. Se você tem dificuldade de fazer as coisas, escreva. E o caderno também é legal, porque você pode anotar o que Deus está falando com você. Textos bíblicos, visões, impressões, sonhos, ok? Porque isso vai te ajudar a ter uma percepção daquilo que Deus está falando.
Agora, gente, uma coisa muito interessante também é que... Um minuto aqui. É que, por exemplo, Deus vai falar coisas com você que você, por exemplo, Deus está falando com você uma coisa e fala assim, meu Deus, isso aqui dava uma pregação, né? Tempos depois, alguém diz assim, ó, eu queria que você pregasse. E aí Deus fala assim, você lembra daquela palavra que eu falei contigo? Agora é hora de você pregar. Aonde que Deus fala conosco sobre as pregações? Nos momentos de devocional. Ok? Tem muita gente que fala assim, não, quando eu começar a pregar, eu começo a ter esse tempo. Quando você começar a orar, Deus vai começar um tempo de pregações na sua vida. Então, tire esse tempo, anote, né? Esse hábito de você anotar, de você escrever as coisas, vai servir como consulta para o futuro e você também vai ver muitas promessas de Deus se concretizando na sua vida exatamente porque você escreveu o que ele falou, ok? E aí, gente, celular é uma luta, ok? Se você puder colocar as músicas que você quer adorar em outra coisa que não seja o celular, é muito melhor, porque o celular, muitas vezes, ele acaba tirando muito a nossa atenção, ok? Pegue uma Bíblia de papel, porque o celular hoje, ele reúne muitas funções. E às vezes você está orando, você está lendo a palavra, aí sobe uma notificação de alguém querendo falar com você, de alguém querendo fazer alguma coisa, rede social, acabam roubando o nosso tempo com Deus, é bem desafiador. Então, desligue o celular, utilize uma Bíblia de papel, escreva no seu caderno, amém? E, gente, o melhor, não desista diante das dificuldades. Eu sei que vai ser um tempo muito, muito, muito difícil. Sabe, o diabo ele não quer que a gente tenha esse tempo com Deus. Vai dar preguiça, vai dar sono, situações vão aparecer, mas não desista. Deus te chamou para esse relacionamento. Amém? Aumente seu tempo de relacionamento com Deus, leia a palavra, ore, enfim, se relacione com Ele. É importante, ok? E, pessoal, conclusão. Parte do nosso problema em se relacionar com o Senhor está no estilo de vida que temos nos dias de hoje. Somos a geração o quê, gente? Fast food, ou seja, comida rápida. Queremos tudo na hora, usamos micro-ondas, internet, todo tipo de serviço que atenda a nossa necessidade com toda a rapidez possível, mas quando o assunto é devocional, não é assim que funciona. Ele permanece o mesmo ontem e hoje e para todo sempre, então ele vai demorar às vezes para falar, porque ele quer qualidade e não quantidade, ok? O nosso relacionamento com o Senhor não deve ser gerado às pressas ou de forma superficial, e criar uma rotina devocional requer um investimento de tempo e entrega, ok? Então, fala, Espírito Santo, tá mecânico, me ajude, tá? Não precisa você ficar escondendo nada. Fale tudo para ele e peça ajuda, ok? No início, você vai ficar olhando para o relógio, dizendo, eu já cumpri, né? Mas peça, Espírito Santo, eu não quero que seja mecânico. Eu quero que seja uma coisa fluida. Eu quero ter satisfação de estar na tua presença. Eu quero ter satisfação de estar contigo. E o Espírito Santo vai gerar isso e gerar isso em você. Amém? Cada vez que você aumentar o seu nível de relacionamento, ele também vai te levar a uma intimidade maior com o Senhor. Amém? Amém, pessoal? Quantos aí foram abençoados com essa ministração? Sim ou não? Ok? Em nome de Jesus. Então, gente, nós estamos sendo desafiados a crescer no nosso relacionamento com Deus, a ter uma vida de devoção. Amém? Pode falar. Apóstolo, eu lembrei aqui, no tocante a esse estudo, né, de uma palavra que eu não sei se hoje ele é profeta, se ele é apóstolo Márcio, que era de Caminho Santo. Ele sim. falou, eu lembro de uma palavra que ele levou em Caminho Santo, eu nem era de Caminho Santo ainda, né, quando ele levou essa palavra,
ele falando sobre Apocalipse, no livro de Apocalipse fala que João, ele é levado ao céu, e quando ele chega ao céu, o Senhor fala, ele vê uma porta aberta, e aí o Senhor fala, sobe, porque ainda te mostrarei algumas coisas, né, e tal. E aí ele fez questão de falar sobre essa porta aberta, que muitas vezes a gente chega num nível tão alto que a gente acha que não tem mais nada para a gente aprender, para a gente alcançar, e lá do próprio Deus falar para ele, olha, ainda tem, mesmo você no céu, ainda tem uma porta que você vai subir, e ainda tem coisas que você ainda não viu. Então, assim, o Senhor está sempre nos surpreendendo e mostrando que ele está sempre acima do nosso entendimento, da nossa sabedoria, né? E ele sempre vai estar nos conduzindo a lugares mais altos do que a gente já chegou. Amém, amém. Isso aí, isso aí. Lá, a presença de Deus ela é inesgotável. Por mais que a gente conheça muita coisa, a verdade é que a gente nada sabe sobre ele e que a gente precisa cada vez mais se permitir mergulhar. Existe um livro, Iago, chamado Nas Profundezas de Jesus Cristo. E esse livro diz exatamente isso. Quanto mais eu me aprofundo, mais fundo ele me leva. Quanto mais eu conheço, mais eu percebo que mais eu preciso dele. Então, Jesus é uma fonte inesgotável e cheio de surpresas, cheio de alegrias, cheio de abundância. Ele é tudo que a gente precisa, né? Que todos nós, para essa última aula dessa matéria, que todos nós possamos mergulhem, gente, naquilo que Deus tem feito nesse momento, que o diabo tem criado tantas distrações, o diabo, sabe, tem feito tanta coisa para a gente estar disperso, para a gente estar chateado, angustiado, ou até mesmo, gente, desistido. Se você tem se sentido dessa maneira, eu quero, em nome de Jesus, declarar: volte ao lugar do primeiro amor, volte à prática das primeiras obras, volte para o teu lugar de relacionamento. Jesus é tudo que você precisa. Ele é tudo e ele é suficiente. Amém? Amém? Então, pessoal, nós vamos orar. Eu quero orar para poder pedir ao Espírito Santo para que leve você a lugares mais fundos. E quando nós terminarmos a oração, você, por favor, coloque o seu nome para a chamada. Tá bom? Fala, profetisa. Deus tem ministrado algumas coisas, né, esses dias acerca de Jesus. Nós estamos falando de oração, de falar em língua, de devocional. Às vezes pedimos, às vezes não, a maioria das vezes, pedimos coisas a Deus que Ele já nos deu. Ele já nos deu, e todas as coisas que Ele nos deu está em Jesus e é pleno. Quando nós oramos para Deus, nos dá domínio próprio. Deus me dá domínio próprio. Ele já nos deu. Eu já tenho domínio próprio. Então, Deus me dá paz. Eu já tenho paz. Me dá longanimidade. Eu já tenho a longanimidade. Então, às vezes, pedimos coisas a Deus que Ele já nos deu através da pessoa de Jesus, está dentro de nós. Então, vale nós, quando entrarmos nesse tempo, né, separarmos esse tempo de devocional, sabermos que nós temos tudo em Jesus em plenitude. Nós não precisamos pedir essas coisas mais, nós só precisamos nos apropriar dela em fé e manifestar aquilo que Ele já nos deu. Amém, amém, amém. É exatamente aquilo, né, gente? A gente às vezes comete alguns erros por desconhecer a palavra, né? Aquilo que a profetisa estava falando, né? A gente precisa tomar cuidado, porque algumas coisas Jesus já nos deu, né? Como o Espírito está dentro, a gente já tem tudo, a gente só precisa se render e dizer: Senhor, eu estou tentando produzir isso na minha força, só que não está dando certo. Então, frutifique em mim. Só que para que o Espírito frutifique, você tem que desistir de tentar. Você tem que desistir de tentar na sua força para que ele frutifique, né? E uma outra coisa, gente, tome cuidado daquela coisa assim: Senhor, entrando na tua presença. E a pergunta é: quando que você saiu? Né? Porque desde o dia que você nasceu de novo,
você entrou na presença dele porque você faz parte do corpo dele, então você nem sai. Você está constantemente na presença dele. Então, cuidado, para você não pensar que saiu da presença, quando na verdade você está em todo o tempo na presença dele. Amém? Joia, pessoal? Vamos orar então? Não esqueça de colocar o seu nome, hein? Pai, nós precisamos de Ti. Nós tivemos essa aula, Senhor, sobre devocional, e como essa aula nos chama a atenção para alinharmos a nossa vida a Ti. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor esteja nos ajudando a realinhar a nossa vida, realinhar a nossa caminhada, realinhar, Senhor, tudo o que precisamos ser, fazer. Então, ajuda-nos nisso. Nós oramos, Espírito Santo, para que essa noite seja uma noite de novidades, aonde o Senhor esteja nos ajudando e haja também essa decisão em nós, de alinharmos a nossa vida a esse tempo tão maravilhoso que é estar desfrutando de quem o Senhor é e de quem já somos. Mas só manifestaremos se o Senhor produzir essa manifestação em nós. Ajuda-nos nisso, Espírito, que cada pessoa que está aqui possa se render e aprender com o teu coração, que é manso e humilde, no nome de Jesus. Amém? Joia, pessoal? Então, não esqueçam de colocar o nome, ok? Nós estamos finalizando mais uma matéria. Uhul! Glória a Deus! Aleluia! Olha aí. Finalizamos hoje mais uma matéria, pessoal. Então, estamos finalizando a matéria Fundamentos 1. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade à família. E aí, gente, as duas próximas aulas que vamos ter, a gente vai falar sobre família. Para quê? Para também a gente finalizar a matéria de família. Então, faltam 2 aulas. A gente vai finalizar agora, nas 2 próximas semanas, 2 aulas sobre família. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Acho que é isso mesmo. Próxima aula, né? É aula de família. Isso, família. E aí depois nós vamos dar uma pausa e terminamos a aula de família no dia 22 de novembro. Beleza, pessoal? Tudo bem aí? Sandra, você quer falar, querida? Ela deve estar perguntando sobre o quê? Oi, Sandra. Boa noite. Boa noite, graças a Deus, Ana Flor. Tudo bom? Tudo bem. Graças a Deus, mais uma aula maravilhosa. Ah, glória a Deus, amada. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Fiel, Deus é fiel. Amém. Você quer perguntar alguma coisa? Não, só para dar uma palavrinha. Boa noite e final de semana maravilhoso com Jesus. Amém, minha amada. Que Deus também te dê esse final de semana maravilhoso. Então, pessoal, já tomando posse aí da palavra da nossa querida Sandra, que todos tenham um feriado maravilhoso, boa noite e a graça e a paz do Senhor Jesus. Beijos!